Sou Cleiton Ferreira e hoje eu vou apresentar 4 propostas para o Sistema Único de Assistência Social SUS. Esse é um ano eleitoral, ano de eleger deputados estaduais, federais, senadores, governadores e presidentes da República. Então, eu vou apresentar aqui propostas que são estruturais para o Sistema Único de Assistência Social. Não são essas que já estão que está se discutindo, mas são propostas que, no meu ver, na minha experiência, de mais de 13 anos de Sistema Único de Assistência Social, eu percebi que é importante ter algumas coisas em base. Então, são 4 apenas, mas são importantes. Elas são baseadas na territorialização, na gestão do PPC, na regionalização e também na flexibilidade financeira para as unidades de atendimento. Mas vamos lá. A primeira é um pouco polêmica, vamos dizer assim, né? Pode ser sonhadora, mas pensa bem. Se no seu município, em pequeno porte 1, que a maioria dos municípios, não tem só uma UBS, correto? Por que tem que ter só um CRAS? Na proposta, a ideia é, para cada unidade básica de saúde, termos um CRAS, ou seja, no território que tem uma UBS, teria um CRAS. A ideia é fazer com que, primeiro, o território, o CRAS, o Centro de Referência de Assistência Social, ele trabalha com o território. Então, é impossível um município de 20 mil, de 30 mil, 50 mil habitantes ter um CRAS apenas. Ele não vai trabalhar, está fazendo de conta que está fazendo um trabalho no território. Ele não tem condição de uma equipe só fazer esse trabalho territorializado. Então, a ideia é trabalhar com o território, já que a saúde também trabalha dessa forma. Então, vamos dizer que tem 14 UBS no seu município. Então, teria de ter 14 CRAS. Percebeu? E por que isso aí era importante? As famílias têm dificuldade de acesso aos CRAS quando ele é centralizado. Estão em áreas rurais ou urbanas mais distantes do centro, então, quando fazer uma reunião com a família, um trabalho, fica muito mais difícil. Então, quando ele é próximo da comunidade, próximo das famílias, fica muito mais fácil. A sobrecarga da equipe também, quando é só um CRAS, né, central, também é percebível, inclusive adoecimentos, né? A fragilização do acompanhamento. Não tem como fazer um acompanhamento familiar, a gente está fazendo de conta que está fazendo acompanhamento familiar, num território de 20 mil, 30 mil, 50 mil habitantes, certo? Então, facilita. A gente sabe que na saúde, por que é territorializado na saúde? Justamente por isso, porque tem condição daquele médico, daquele enfermeiro, daquele agente comunitário de saúde, daquela equipe muito profissional, fazer um acompanhamento melhor. Então, esse modelo que a gente precisa também trabalhar, e já está tipificado esse modelo. A gente só precisa executar essa forma. Por isso que a gente não está conseguindo avançar no acompanhamento familiar. E ampliação de demandas reprimidas, quando a gente faz de conta que está fazendo o PAIF ou os serviços da assistência social na proteção social básica, a gente tem que fazer de conta, porque a gente não consegue incluir famílias que estão com demanda reprimida, estão invisíveis, a gente não consegue alcançar. Certo? Então, a ideia desse primeiro é um CRAS para cada UBS que tem no seu município. Tem 10 CRAS. Tem 20 CRAS. Isso para qualquer município, propositalmente, né? De forma proporcional, para cada UBS. Então, comenta aí se você achou interessante, como é que a gente poderia estar melhorando essa proposta. Segunda proposta. Reordenamento da gestão do BPC. O BPC é um benefício de prestação continuada da assistência social. Ele não é da Previdência. Primeira coisa para você entender essa proposta. Se ele não é da Previdência, por que cargas d'água ele está lá na Previdência Social? Eu costumo dizer que quando você está dentro de uma política, seja de saúde, assistência, previdência, qualquer uma educação, você acaba se contaminando positivamente com aquela política, né? E aí você tem aquele senso de pertencimento daquela política. Ora, se eu sou um profissional, sou uma equipe, se eu trabalho numa área, numa política que ela é contributiva, eu vou ter essa visão daquele serviço, daquele benefício, como algo que contribuiu. E aí eu acabo que fragilizo o atendimento para benefício de prestação continuada, que ele não é contributivo como
os previdenciários. Outra, o orçamento do BPC, o pagamento daquelas famílias, daquelas pessoas que recebem o BPC, ele é da política de assistência social, ele não é da Previdência, certo? E é um benefício que está tipificado na Lei Orgânica de Assistência Social, como um benefício da assistência social. Então, por cargas d'água, ele não poderia ser operacionalizado pelo Ministério de Desenvolvimento Social e pela Secretaria Nacional de Assistência Social. Hoje, com a estrutura que o governo tem, inclusive o Bolsa Família é um exemplo que operacionaliza um programa tão grande e complexo como o Bolsa Família, que atende todos os territórios do Brasil, os mais longínquos, é por que não colocar na assistência social? Então, é viável, é executível, dá para fazer, é uma proposta que a gente traz para nós assistência social, né? Esse benefício, que na verdade nunca teria ido para lá, né? Descentraliza um pouco também e a forma de fazer esse BPC. Os municípios teriam também, uma certa forma, uma contribuição, assim como na gestão do Bolsa Família, do BPC, principalmente nos CRAs, na centro de vigilância, né? E a própria acompanhamento, a gente percebe que o BPC, às vezes, a pessoa vai fazer em outro município, porque justamente não tem INSS ali, então é uma coisa muito vertical. Então, com essa verticalização, o BPC passaria a ser mais eficiente. A buscativa seria do território, né? Um atendimento mais humanizado, a integralidade com os serviços daquela comunidade, daquele beneficiário com a sua comunidade, com o seu território, e uma eficiência maior desse benefício, certo? Então, segunda proposta, reordenamento da gestão do BPC para a assistência social, beleza? Terceiro, antes também comente esse segundo, o que pode contribuir, como é que pode melhorar essa proposta para o Sistema Único de Assistência Social. Terceira proposta é regionalização de serviços de acolhimento institucional. A gente sabe que existem vários serviços tipificados da assistência social de acolhimento, em unidade de acolhimento, né? Para criança, para adolescente, para idosos, pessoas com deficiência, na República, entre outros. Qual é a ideia? A gente já sabe que existe serviço. Muitos municípios arcam com esse serviço, ele é muito caro, e outros municípios não têm condição também, e às vezes chega a judicialização para o acolhimento institucional de uma família ou outra, e às vezes um dos casos que é toda uma estrutura que não tem no município, e se fosse ter, seria muito custoso. Então, qual é a ideia? A gente sabe que existe um pacto federativo, que todos os entes federados precisam contribuir com a assistência social, cofinanciar, Estado, União, e município. Então, os estados são os que menos contribuem, né? Isso aí é um fato. Você pode procurar aí no seu município, no seu estado, qual é o cofinanciamento que o estado faz. Então, é muito irrisório. Então, a ideia seria o quê? Todos os serviços de acolhimento institucional seriam responsabilidade dos estados. Por quê? Porque os estados eles já trabalham de forma regionalizada, eles quase que não cofinanciam nada, e quando cofinanciam um pouquinho, então, eles teriam essa obrigatoriedade dessa regionalização do serviço de acolhimento institucional. Isso melhoraria porque existe uma equidade territorial, né? Às vezes tem um município que tem aqui, outro municipal, outro lá, não sei onde, ele não é obrigado a receber. Então, é muito desproporcional. Então, nós garantiríamos que todo aquele estado tivesse acolhimento institucional de diversas formas, de forma regionalizada. A qualificação da equipe técnica seria de forma unificada, né, que o Estado seria o responsável, seria uma forma melhor de avaliar essa política. Aliviaria também os municípios dessa judicialização, que muitas vezes o município não sabe o que fazer. Então, a terceira proposta seria essa, né? Regionalização dos serviços de acolhimento institucional. Quarta e última proposta para os SUAS é algo que eu achei interessante. Na educação,
Eu já peguei exemplo de saúde, né, de gestão descentralizada também e tal, e agora da educação. Na educação, as escolas, eles têm um dinheiro direto nas escolas chamado PDDE, né, Programa de Direito Direto na Escola. Como é que funciona? O diretor, um conselho, né, escolar, eles podem estar usando um pequeno valor, né, não é muito, mas para uma reforma, que é bom vir com a impressora, precisa de um cartucho, é uma coisa, são coisas operacionais ali que precisam de uma agilidade financeira. E, às vezes, você está mandando para a secretária, mandando para o financeiro, licitação, toda uma complexidade que, às vezes, aquela unidade, como um CRAS, um CREAS, um Centro Pop, ele precisa de urgência. Então, a ideia seria ter também o programa de dinheiro direto nas unidades. Qual é o objetivo? Justamente esse, ter autonomia financeira, né? Claro que não é um valor grande, mas ter naquele coordenador, aquela coordenadora das unidades de atendimento, como CRAS, CRES, Centro POP, e até unidade de acolhimento, né, do Estado, ficaria no mesmo molde do PDDE, né, o próprio, existiria também um controle social, tanto pelos CEMAS, né, Conselho Municipal de Ação Social, como pelo próprio corpo de trabalhadores, usuários. Então, a gente criaria uma forma, mas a ideia é essa, né, ter o dinheiro, né, recursos para reparos, manutenção, pequenas coisas, né, uma oficina também, alguma coisa que fosse emergencial, pequenas, esse dinheiro facilitaria, né? Então, para concluir, os quatro, qual é? Territorialização dos CRAs, para cada unidade básica de saúde no município, um CRAs, o BPC seria com a identidade do SUAS, ele seria operacionalizado, a gestão seria pelo Ministério do Desenvolvimento Social, pela Secretaria Nacional e com a participação dos municípios. A regionalização dos serviços de acolhimento seria a responsabilidade dos estados de forma regionalizada e a autonomia financeira para unidades do SUAS, como CRAS, CRES, Centro, POP, entre outros. E aí, gostou das propostas? Espero que sim. Compartilhe isso para que chegue também nos governadores, deputados, senadores, presidenciários, todos os que fazem parte disso, mas também que a gente possa estar contribuindo. Contribua aqui embaixo o que você achou de cada proposta, para que a gente possa fortalecer esse sistema único de assistência social. Forte abraço.